Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Karina Guidoni, sou enfermeira, especialista em saúde da família e hoje estamos com um quadro novo no canal, Cá Responde, um quadro de perguntas e respostas. Nós já fizemos um vídeo sobre o coronavírus que está disponível neste link. Quem ainda não assistiu, é importante que assista. Lá nós falamos sobre a doença, forma de transmissão e formas de prevenção. No quadro de hoje, nós vamos responder algumas perguntas referentes ao coronavírus, que nós recebemos lá no canal do YouTube, no direct no Insta e também no dia a dia da unidade de saúde onde eu trabalho. Posso usar outro tipo de álcool, como o 92% ou somente o 70%? Essa dúvida eu acho que ela tem sido bem comum. As pessoas têm se questionado sobre a eficácia de outro álcool que não seja o 70%. O álcool, quanto mais puro ele for, mais rápido ele vai evaporar. Então, o álcool que tiver uma graduação de 92% ou algo ali muito acima dos 70%, vai evaporar de forma muito rápida. Então, nem sempre ele vai conseguir eliminar todos os vírus. O álcool com uma graduação menor do que 70%, ele não vai ser eficaz o suficiente. Por isso que a recomendação é o álcool entre 60% e 70%. A gente sabe que se tiver uma graduação próxima a isso, ele vai ser muito mais eficaz. Por isso, realmente, a recomendação é que se utilize o álcool 70%. O que é melhor, o álcool gel ou o álcool líquido? Essa também é uma dúvida frequente que a gente percebe ainda mais agora. Em muitos lugares as pessoas nem estão encontrando certos tipos de álcool. O que acontece? O álcool líquido, ele escorre mais rápido, né? Então é muito fácil de se perder. Tu coloca na mão muitas vezes, só em fazer um movimento, ele já acaba escorrendo, tu perde uma quantidade e não consegue passar ele de forma tão uniforme. O gel, ele facilita justamente por essa textura. Tu consegue passá-lo mais facilmente, ele não vai escorrer tão rápido, tu consegue passá-lo com calma em toda a sua mão e tem uma proteção maior nesse sentido. E também por ser uma textura mais agradável, mais fácil de utilizar. O álcool 70% líquido, ele é mais indicado mesmo para limpeza de superfícies. Pode-se utilizá-lo também sem problema. Lembrando-se sempre que o mais importante é a lavagem das mãos com a água e sabão. Nada substitui. Então, se você estiver em casa ou no seu ambiente de trabalho, sempre procure lavar as mãos. O álcool ele vai ser utilizado quando eu não tiver essa possibilidade, não tiver uma pia próxima. Então, eu vou sair de casa e sim, vou utilizar o álcool para prevenir ao máximo. Mas dentro de casa, a lavagem das mãos é o ideal. Quem teve o coronavírus pode ter novamente? As infecções respiratórias virais, como gripes, H1N1 em si, geralmente quando a gente tem contato com elas, nós formamos anticorpos no nosso organismo, que faz com que a gente tenha uma defesa contra esse vírus. Então, se tiver contato novamente, a gente vai conseguir se proteger. Esse também é o caso das vacinas, né? Existem vacinas atenuadas, inativadas, que formam anticorpos no nosso organismo. Então é como se a gente tivesse passado pela doença para formar esses anticorpos. No caso do coronavírus, ainda é tudo muito novo. Existem muitos estudos nesse sentido. O que aconteceu foram relatos na China de pessoas que estavam consideradas, foram consideradas curadas e depois retornaram com este quadro, enfim, foram novamente detectadas com o coronavírus. Não se sabe, na verdade, se essas pessoas não estavam de fato curadas, ou se elas se recontaminaram. Então essa é uma questão que ainda precisa ser analisada, porque é tudo muito novo nesse sentido. O que é uma pandemia? A gente pode dividir mais ou menos em 3 fases, assim, para que as pessoas consigam entender melhor. Digamos que um surto é quando nós temos uma doença em algumas localidades, em alguns municípios. Uma epidemia já seria
a nível de país, enfim, mais municípios, mais estados, país. No caso da pandemia, é quando essa doença ela já está fora de controle, ela já está atingiu diversos continentes. Nesse caso, então, nós chamamos de pandemia. Em dias mais quentes, o vírus sobrevive? No inverno, a gente sabe que tem uma maior propagação desses vírus. Por quê? O vírus ele resiste melhor em temperaturas mais baixas. A sua transmissão ela ocorre de maneira mais fácil também, porque geralmente as pessoas estão em ambientes mais fechados, com um contato mais próximo, e tudo isso facilita. Mas no calor, sim, o vírus ele acaba sobrevivendo também no calor. Só tem essa diferença mesmo sazonal. Muitas pessoas acabam, então, gripando ou tendo a influenza com muito mais frequência no inverno, porque favorece dessa forma. O vírus também ele sobrevive no ambiente por mais tempo no inverno. Cachorros e gatos podem se infectar e transmitir a doença? Não. Não existe nenhuma evidência sobre isso. O que ocorre é que essa confusão surgiu também porque os cachorros eles acabam adoecendo com uma espécie específica do coronavírus e não está relacionada ao Covid-19. Inclusive, existe uma vacina para essa espécie específica de coronavírus dos cães. Mas as pessoas podem ficar bem tranquilas, não se trata do Covid-19, então os cães não estão adoecendo com o Covid-19, muito menos transmitindo a doença. Então, em relação aos animais de estimação, todo mundo pode ficar bem tranquilo. Qual o período de incubação do vírus? O período de incubação do vírus ele vai variar entre 1 e 14 dias, geralmente de 5 a 7 dias, mas os sintomas podem aparecer dentro desse período, de 1 a 14. Por isso que nesse sentido se pede o isolamento social por este período. Então as pessoas que tiveram contato, estiverem expostas, elas devem permanecer na sua residência durante este período, evitar ao máximo sair somente em casos urgentes. Nesses casos, então, utilizando a máscara para proteger os demais e evitando o contato próximo às outras pessoas para não contaminar outras pessoas. Ter asma é um fator de risco? Sim. As pessoas que têm problemas respiratórios, elas fazem parte do grupo de risco da doença. Então, elas têm que ficar muito atentas, se apresentarem os sintomas, devem procurar o atendimento médico, informar que são portadores de asma, enfim, que tem essa condição, informar quais as medicações que elas fazem uso. Quem corre mais risco? Na verdade, o grupo de risco ele é formado, então, por pessoas que têm a imunidade mais baixa, principalmente, então, os idosos, os imunodeprimidos, né? Pessoas que tenham problemas renais, insuficiência cardíaca, diabetes, hipertensão, fumantes. Então, enfim, essas pessoas elas acabam correndo um risco maior se elas desenvolverem essa doença. Quando eu devo procurar o atendimento? A recomendação é que se a pessoa estiver com sintomas mais leves, tosse, coriza, dor de garganta, ela permaneça em casa, ela utilize um analgésico, tome bastante líquido, faça repouso. No caso de dúvidas, as pessoas têm um telefone que elas podem entrar em contato, que é o 136, é o Disque Saúde. Esse telefone é do Ministério da Saúde. Nesse primeiro momento, a procura do atendimento ela é mais indicada para aquelas pessoas que tiverem dificuldade respiratória ou uma febre que mesmo com o uso do antitérmico ela acaba não cedendo. Então essas pessoas devem daí procurar o atendimento médico. Mas qualquer dúvida as pessoas podem ligar para esse número, 136. Os atendentes estão preparados para esclarecer essas dúvidas. E daí sim, você realmente vai saber de fato se deve ou não procurar o atendimento médico. Porque a gente sabe que as pessoas muitas vezes acabam com um resfriado mais leve, enfim, indo para a unidade de saúde, indo para hospitais, que são locais onde o vírus vai estar circulando, uma frequência bem maior, né? Enfim,
são locais insalubres e a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a pessoa pode daí vir a se contaminar dentro destes ambientes. Como posso fortalecer o meu organismo contra o coronavírus? O que a gente pode fazer? Quais são as recomendações? Então a primeira seria tentar descansar, dormir, né? O importante é uma boa noite de sono. Recomendado seriam pelo menos 7 horas. Então isso é muito importante, a gente sabe que agora as pessoas estão muito atentas às notícias, informações, todos muito preocupados, mas a gente também deve ter esse período para descansar. Então desligar de fato o celular, tentar já ficar com a luz mais baixa dentro de casa, enfim, com menos luz, desligar a TV já um período antes, para não ter tantos estímulos, para que a gente consiga descansar um pouco melhor. A segunda recomendação, então, ela é relacionada a uma boa alimentação. A gente sabe que agora, quanto mais alimentos frescos, quanto mais a gente ingerir coisas saudáveis, alimentos saudáveis, verduras, frutas, né, que contenham vitamina C, melhor. Então, evitar alimentos processados, carboidratos simples e açúcar. Tentarmos também, então, fortalecer o nosso organismo através de uma alimentação saudável. Terceira recomendação, então, é a questão do exercício físico. A gente sabe que agora fica um pouquinho mais complicado, talvez, né? Academias não estão funcionando. O que a gente pode fazer? Realizar atividades físicas em casa, exercícios físicos em casa. Então a gente tem na internet, se a gente for buscar, várias opções com os professores de educação física que vão estar ali dando dicas e a gente pode fazer algum exercício que vai se adaptar à nossa realidade e à situação também, à nossa situação física, né? Conforme a gente conseguir também realizar essas atividades. Então tem vários professores, várias dicas que a gente pode utilizar na internet para que a gente consiga, sim, se exercitar também durante esse período. Quarta recomendação, ela está relacionada à exposição ao sol. Então a gente também precisa de sol para que a gente consiga se manter saudável. O recomendado, então, no mínimo ali 20 minutos diários, sem o uso do protetor solar para que a gente possa realmente absorver. Isso é importante porque o sol vai ser uma fonte da vitamina D. E tomar água. Essa seria, então, a nossa quinta recomendação. A gente sabe o quanto que a água é importante para o nosso organismo também. Então, ingerir a quantidade recomendada de água. A gente tem um outro videozinho também no canal que fala sobre desidratação em idosos. Lá a gente fala sobre a quantidade correta de água que a gente deve ingerir diariamente. Como a gente pode fazer para lembrar de estar ingerindo água. Enfim, várias dicas nós temos lá. Mas assim, pessoal, só reforçando, o mais importante ainda são as medidas de prevenção. Então a gente deve sempre lembrar, tentar fazer com cautela, colocar em prática essas medidas realmente no nosso dia a dia, tá? Que é a higiene frequente das mãos, nunca tocar a boca, nariz e os olhos sem higienizar as mãos. Manter janelas, portas abertas para que a gente tenha ventilação nos ambientes, isso é muito importante. Manter uma distância de no mínimo recomendada 2 metros da pessoa que tiver com algum sintoma respiratório. Quem estiver doente, se sair de casa, utilizar a máscara para proteger os demais. Sempre que for tossir, for espirrar, colocar então um papel na frente da boca e do nariz, um papel descartável que imediatamente já vai para o lixo. Se a gente não tem essa possibilidade, lembrar de tossir ou espirrar no cotovelo. Então essas seriam as principais medidas de proteção. Por hoje é isso. Quem gostou do nosso vídeo e ainda não se inscreveu no canal, peço então para que se inscreva no canal, deixe o seu like, né? E faça seus questionamentos ali também. Pode colocar dúvidas que a gente vai respondendo, tá? Um abraço a todos e até o próximo!